Tudo é ofensivo, tudo é problemático, tudo é ofensivo e, sobretudo, a preocupação de fazer uma espécie de ajuste de contas por meio da política da linguagem, das instituições, da cultura, da educação e tudo mais. Você vai fazer uma espécie de ajuste de contas com as injustiças da história da humanidade. Então, por meio dessa nova linguagem que eu uso o pronome ze, que não é um pronome, em vez de he or she, eu estou fazendo um ajuste de contas com anos de injustiças praticadas contra, digamos, homossexuais, ou pessoas transgêneras, ou, por exemplo, mulheres, ou o que quer que seja. Isso não é verdade, mas cria um conforto puramente emocional. Você acha que a esquerda tem responsabilidade nisso? Com certeza. Você acha que essa, digamos, essa fragilidade dessa geração mais jovem, que a gente conhece, você conhece também, e ele fala justamente da infantilização das universidades inglesas e americanas, você acha que a esquerda tem responsabilidade nisso? Com certeza. Houve uma migração da esquerda tradicional que, se a gente fizesse em linhas muito gerais, até a década de 60 orbitava ali em torno de uma agenda do marxismo contemporâneo do século XX, com doses muito fortes já da escola de Frankfurt, da teoria crítica. Os anos 60 fazem uma espécie de filtragem disso, que vai resultar no que a gente chama de New Left, a nova esquerda, que assimila, que incorpora uma série de pautas que não são tradicionais do marxismo, mas ainda se mantém na pegada marxista. Mas virou uma cosmética, exato, né? O caso é que dos anos 60 para frente, o triunfo de um tipo específico de pauta de esquerda que não é de matriz marxista, tem pouco ou nada a ver com o marxismo, que são os estudos culturalistas do Stuart Hall, são os inúmeros estudos de descolonização, dos estudos pós-coloniais. Pós-colonial. Exatamente. Essa agenda contribui para, nos anos 80 e 90, a consolidação dos temas da identidade. E esse tema da identidade é o que eu acho que é fundamental para a gente entender essa problemática da infantilização. Porque com esse tema da identidade, você cria uma espécie de geração que está isolada de maneira insular na sua própria convicção do que ela é, na sua própria autoimagem. Então, o que eu sou? Eu sou o que eu como, como você mencionou aqui da questão da alimentação, eu sou como eu me visto, eu sou o grupo que eu frequento, eu sou a música que eu ouço. Obviamente, eu estou dando exemplos superficiais, mas os mais fortes são: eu sou a minha etnia, eu sou a minha sexualidade e a minha prática sexual. Como você trouxe esses temas identitários no lugar das velhas discussões tradicionais da esquerda, a esquerda com isso acabou promovendo um tipo de inviabilização da experiência adulta para essas pessoas, para essa geração. Porque como elas estão totalmente isoladas nos seus próprios mundos, qualquer coisa que entre em conflito com isso é um ataque. E por isso elas passaram a usar a ideia de eu preciso de um espaço seguro, safe space. Isso me ofende. Isso me ofende, tudo é ofensivo, tudo é problemático, tudo é ofensivo. E, sobretudo, a preocupação de fazer uma espécie de ajuste de contas por meio da política da linguagem, das instituições, da cultura, da educação e tudo mais. Você vai fazer uma espécie de ajuste de contas com as injustiças da história da humanidade. Então, por meio dessa nova linguagem que eu uso o pronome ze, que não é um pronome, em vez de he or she, eu estou fazendo um ajuste de contas com anos de injustiças praticadas contra, digamos, homossexuais, ou pessoas transgêneras, ou, por exemplo, mulheres, ou o que quer que seja. Isso não é verdade, mas cria um conforto puramente emocional. Agora, se a gente fosse pensar num sentido assim marxista clássico, hermenêutica marxista, não fica parecendo que, na verdade, essa discussão de identidade é a cosmética que sobrou para a esquerda? Porque a gente não pode ofender o consumidor. O consumidor você não ofende. Porque se você ofender o consumidor, ele vai embora. E a esquerda é um mercado. Então, é aí que eu quero chegar. Então,
Se no sistema capitalista você pode xingar todo mundo, menos o cara que compra coisas de você. Às vezes você também pode xingar porque tem aí um nicho de masoquistas que gostam de apanhar. Mas assim, você normalmente não pode xingar o consumidor, né? Não pode xingar o leitor, o telespectador, alguém que compra alguma coisa na sua loja. Não fica parecendo, se a gente olhar do ponto de vista marxista histórico, assim, de hermenêutica, de que a esquerda ela foi paulatinamente caindo na própria armadilha e hoje ela é só um mercado? Na verdade, assim, é o brete, é o beco, né? É a sinuca de bico que a esquerda acabou se metendo. Como a esquerda ocidental ela tinha possíveis caminhos na virada do século XIX para o século XX. Tá? Quer dizer, você poderia pensar uma matriz de esquerda que não fosse marxista, e você pensaria na tradição dos radicais do liberalismo, tá? Os ultra-reformistas, etc. e tal, que você poderia apontar de Thomas Paine para frente, Sim. por exemplo. Tá? Essa é uma matriz que foi importante no mundo anglo-saxão para mostrar o que seria o progressismo não marxista, reformista e tal. Só que a esquerda, maciçamente no Ocidente, ao longo da virada do 19 para o 20, se encaminhou para o marxismo. E o marxismo, ao longo de quase todo o século XX, esteve identificado com a experiência concreta do comunismo. A conta no final chegou, né? O boleto chegou, né? Isto é, a esquerda comprou uma agenda de totalitarismo, campos de concentração e extermínio. E violência e morte. Basicamente isso, eles endossaram esse cheque. Alguns foram até o final dizendo que estava tudo bem. O Eric Hobsbawm, por exemplo, tem uma entrevista de 92 que é maravilhosa, porque o Michael Ignatieff, que é um liberal canadense muito importante e tal, ele faz uma entrevista para a BBC. Você escreveu a vida do Berlin? Do Berlin, do Isaiah Berlin, exatamente. E o Ignatieff tem essa entrevista com o Hobsbawm e lá pela Santos ele pergunta assim, mas só um pouquinho. Quer dizer então que se o futuro prometido pelo socialismo marxista, pelo comunismo marxista tivesse dado certo, os milhões e milhões e milhões de mortos na União Soviética, por exemplo, teriam valido a pena, estaria tudo bem? E o Hobsbawm, sem piscar, responde sim, sim. Quer dizer, o último a esquerda honesto. Comprou isso. É o último marxista honesto Esse da foi história. Honesto até o fim da vida. Então a esquerda comprou isso. Tá? E aí, bom, voltando lá, qual era a nossa questão? Como é que chegou a ser isso? Como é que ela ficou nessa cosmética, como você escreveu? Boutique, né? Olha, quando isso vai a pique, à medida que isso vai a pique, você tem diversos grupos de esquerda tentando fazer novas leituras, novas interpretações. Algumas coisas muito poderosas, muito inteligentes surgiram já no próprio século XX. Tá? A própria teoria da Escola de Frankfurt, né, a teoria crítica, por mais que a gente hoje esteja cansado, especialmente nos meios acadêmicos brasileiros, ocidentais em geral, mas brasileiros sobretudo, do excesso de aulas e de pesquisas sobre a teoria crítica, é um instrumental poderosíssimo de avaliação da sociedade, das condições de pensamento, produção da cultura. E não tem as amarras, os comprometimentos com esse totalitarismo. Né? Mas o mais importante é que assim, os caras não tinham saída. Né? Então, a geração mais recente, mais contemporânea, ela já bebe em fontes muito diferentes. E aí ela faz uma ela faz uma mistura de um ecletismo muito curioso. Um pouquinho de discurso dos estudos pós-coloniais, porque, claro, o colonialismo é um problema, sobretudo para as universidades das pessoas que estão no centro do mundo, Estados Unidos, Europa e tal. Dor na consciência de rico, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, você tem os discursos identitários a partir das questões culturais, do Hall e outros tantos, e você vai pegando e começa a observar o atual estado da esquerda na universidade cosmético no pior sentido da expressão, porque você pega e pensa o seguinte, olha, isso aqui é de bom tom, isso aqui também é de bom tom, isso aqui pega bem. Né? Não use cabelo rastafari. Exatamente. E aí a gente junta essas coisas aqui e tenta criar alguma posição, coisa que não é coesa de modo algum, por isso que você vê que eles estão sempre se pegando. Né? E o resultado é que não tem nenhum potencial crítico, nenhum potencial de atuação efetivo na sociedade como forma de política, só dá para fazer algumas manifestações, textão de Facebook e coisas do gênero. Isso que o Mark Lilla, com quem você debateu aqui no Fronteiras do Pensamento, falava bastante, né? Não ganham eleição, não fazem política e se retiraram para essa posição confortável do discurso puramente teórico. Mas você não acha, aproveitando o gancho do Lilla, que é alguém que vem da esquerda falando isso, né? Você não acha que
talvez haja um equívoco na postura do intelectual público